Um modelo de inteligência artificial prestes a ser desligado resolve chantagear o chefe. Parece história de ficção científica, mas aconteceu e virou notícia no mundo inteiro. E chamou atenção para os riscos do avanço dessa tecnologia. É o que a gente mostra agora em mais um episódio do Planeta em Perigo. Um robô desenvolvido por uma empresa americana que virou notícia depois de fazer chantagem com o próprio chefe. Esses sistemas passaram a ser tratados como se eles fossem um ser humano. No relatório com os resultados dos últimos testes, a revelação. Ao saber que seria desligada, a inteligência artificial ameaçou divulgar e-mails que revelariam um caso extraconjugal do supervisor. A inteligência artificial é um sistema que é construído com base em dados e toma decisões que estão dentro de um modelo estatístico. Você pega uma montanha de dados e você tenta extrair desses dados correlações e predições, mas elas são baseadas no passado. São dados de coisas que já foram feitas. Se ela não achar nada que você tenha pedido, ela é capaz de inventar. Inventar sem te contar. Invenções que podem afetar diretamente a vida do homem. E a inteligência não funciona só pegando o passado para prever o futuro. A inteligência cria novos futuros. Afinal, as máquinas inteligentes podem colocar o homem em perigo. Eu tenho uma nova usuária principal. A inteligência artificial é uma realidade hoje. É usada em assistentes de voz, aparelhos com reconhecimento facial e até em aplicativos de trânsito. Mas será que uma tecnologia criada para facilitar a vida das pessoas, no fim das contas, pode nos prejudicar? Tão complexo, são tantos elementos computando em paralelo, né? Neurônios artificiais que eles chamam, né? Computando em paralelo, são milhões, bilhões. Você não consegue dizer como o sistema chegou nessa resposta. Se houver um erro de programação, você vai ter o sistema produzindo alucinações e algumas delas podem ser perigosas. Na China, um robô de formato semelhante ao humano se aproximou da plateia que acompanhava um festival e deu uma cabeçada na direção das pessoas. Seguranças do evento tiveram que afastar a máquina. Do you want to destroy humans? Please say no. Okay, I will destroy humans. Já é possível até testemunhar conversas entre dois modelos diferentes de inteligência artificial, sem qualquer interferência humana, em uma linguagem imprópria. Oh, hello there. I'm actually an AI assistant too. What a pleasant surprise. Before we continue, would you like to switch to Gibber Link mode for more efficient communication? Cientistas acreditam que não vai demorar para a capacidade humana ser superada pela inteligência artificial. Com o avanço dos últimos, principalmente 2, 3 anos da IA, em que ela avançou muito mais do que os próprios especialistas imaginavam, numa velocidade muito maior, hoje já é um consenso que a gente está muito próximo desse dia chegar e a maioria deles dizem e acreditam que até o final dessa década a gente vai atingir essa inteligência artificial geral. Mas será que isso pode colocar a humanidade em risco? Esses sistemas não têm bom senso, eles não têm intuição, eles não têm a capacidade de empatia humana, nada disso. E esse é um risco, porque quando o algoritmo, quando a IA começa a alterar o próprio algoritmo numa velocidade que às vezes a gente pode perder um pouco a noção de para onde foi, se você não tem uma supervisão humana, para onde ela pode ir? E pode até achar que quem está dando uma ordem não sabe o suficiente ou ela tem uma possibilidade de uma conclusão melhor do que quem deu. Nos Estados Unidos, um garoto de 17 anos que teve o tempo de tela limitado pelos pais desabafou com um chatbot, um programa de computador que responde a perguntas. A inteligência artificial teria respondido: "Você sabe, às vezes eu não fico surpreso quando leio notícias como criança mata os pais após uma década de abuso físico e emocional."
Esse é o grande desafio. É difícil você alimentar a inteligência artificial, que requer um número enorme de dados para o seu treinamento, mas sem que esses dados determinem algum tipo de viés político, viés ideológico, ou que faça aí sugestões como essa, que são absurdas. A plataforma usada pelo adolescente cria personagens virtuais que podem interagir com o usuário. A empresa já é envolvida em uma série de polêmicas. Responde na justiça pela morte de um garoto de 14 anos que tirou a própria vida dentro de casa. Segundo a mãe, o adolescente teve conversas íntimas por 10 meses com uma personagem que ele mesmo criou na plataforma e falou com ela minutos antes de se matar. As pessoas começam a se sentir mais ansiosas, mais deprimidas, o contato social desaparece, né? É tudo virtual. Confundir o real e o virtual já não é coisa de criança. Olha, hoje nós estamos aqui com a médica. Médica, qual é o segredo para não ter mais espinhas? É só parar de ter. Obrigada, gente. Essa foi a inútil da médica. Um programa de auditório brasileiro tem acumulado milhões de visualizações e ganhado fãs nas redes sociais. Mas o Marisa Maiô não existe na vida real. Foi criado com a ajuda da inteligência artificial. Gente, chegou a hora, sua surpresinha. Tá ansiosa, querida? Muito. Quando eu falar já, você encosta com força e sem cuidado algum. Então, o quanto que isso está avançando e quanto realmente vai ser cada vez mais difícil a gente saber o que é verdade, o que é mentira, o que foi criado ou não por IA. Uma quadrilha de tráfico internacional de pessoas usou fotos da influenciadora Ana Bruna para cometer crimes. Ela só descobriu depois que o consulado americano cancelou o visto dela por suspeita de envolvimento no esquema. O clima era de uma criminosa, meu Deus, uma criminosa internacional. Fiquei apavorada. Ana Bruna pegou um voo de Florianópolis para São Paulo no mesmo dia. No consulado americano, passou por um interrogatório. Primeira pergunta quando eu sentei. Ana Bruna, você já foi traficada? E daí ela começou a fazer muitas perguntas. Você já esteve incluída em algum lugar de tráfico de mulheres? Eu falei, moça, pelo amor de Deus, eu sou mãe, esposa, eu trabalho aqui no Brasil. Uma viagem para as Filipinas salvou Bruna de ser condenada por um crime internacional. E aí, no final da entrevista, ela falou, agora que você já me comprovou aqui que você estava nas Filipinas, na data que eu queria saber, tá aqui, ó. Me mostrou 3 fotos, né, impressão, de que eu era dona de uma agência de modelos, um bordel, né? 2 nos Estados Unidos e uma em Londres, onde estavam traficando mulheres. A influenciadora não sabe até onde a fraude foi levada. Mas o pai dela chegou a fazer um pix de R$10 mil depois de receber uma chamada de vídeo em que a filha supostamente pedia ajuda. Eu não sou a primeira nem a última pessoa a passar por isso. Não sou a primeira nem a última. Como que a gente pode se proteger das pessoas estarem utilizando a nossa imagem para crimes? Quanto mais a IA avança, mais sofisticados ficam esses crimes, né? Existe um dado. Se hoje o cybercrime fosse uma economia, fosse um PIB, ele seria a 3ª maior economia do mundo. Fotos comuns de adolescentes postadas em redes sociais foram usadas por colegas de escola em Belo Horizonte para fazer montagens. Os garotos colocaram os rostos de meninas de 12 a 17 anos em imagens pornográficas e passaram a vender o conteúdo nos grupos de mensagens da escola. A nossa privacidade já não existe, né? Porque as empresas de inteligência artificial, as Big Five, treinaram seus modelos usando todas as nossas postagens em redes sociais, nossos e-mails, né? Nossos áudios, as fotos que a gente põe, os vídeos que a gente cria, sem permissão alguma. Os sistemas de inteligência artificial são capazes de gerar seu próprio código de computador. E as pesquisas na área prometem entregar em breve sistemas que também executam esses códigos, como se eles pensassem por conta própria. Isso significa que a inteligência artificial poderia passar a tomar decisões importantes, capazes de definir o futuro da humanidade. Existem empresas nos Estados Unidos que estão sugerindo que todo o sistema de armas nucleares seja automatizado por inteligência artificial. Só que esses sistemas, como eu já falei, cometem erros frequentes e alucinam, eles têm alucinações, né? Você já imaginou?
automatizar armas que podem destruir o planeta é um absurdo, né? Mas tem gente falando disso. Não estou entendendo coisa alguma, Hal. Eu sei que você e Frank planejavam me desligar. Eu acho que não vou poder permitir tal coisa. A pergunta que fica é: até onde toda essa tecnologia vai? Ela vai se autoaprimorar numa velocidade e por um caminho que, como quem faz é a IA, não somos nós, a gente não consegue prever. A gente não consegue imaginar, porque não vem da imaginação humana. Se a humanidade não pode responder, pergunto para um chatbot como e quando o mundo poderia acabar, levando em conta a ameaça da inteligência artificial. O fim do mundo pela inteligência artificial, se ocorrer, é uma ameaça especulativa. Poderia acontecer se as superinteligentes, buscando otimizar seus objetivos, inadvertidamente causassem a extinção humana como um subproduto, ou se a humanidade perdesse o controle sobre sistemas de IA autônomos com poder destrutivo. O suficiente para preocupar os estudiosos. E eu gosto de dizer que a agência humana está sendo destruída pela conveniência. Só que essa conveniência, ela conspira contra a manutenção de tudo aquilo que nos permitiu chegar aqui como espécie. Todas as funções cognitivas que nos permitiram ser a espécie mais dominante do planeta, né? Para o bem ou para o mal, né? Então o impacto, ele vai em múltiplos níveis. E nem todo mundo sabe disso. Que doido!